Jornal da República e Última Hora, direto de Brasília, onde está acontecendo a marcha dos prefeitos. E uma das pessoas aí mais que os prefeitos ficam atrás, e agora que a gente conseguiu, depois da marcha, chegar perto dele, é o ex-governador Wilson Witzel, que vai falar um pouco para a gente. Ele que foi aqui hoje aclamado por vários prefeitos aqui no lançamento da Universidade da UBAN, aqui no Hotel Kubitschek. Fala um pouco para a gente da expectativa aí para 2026. E pelo que o povo que eu estou vendo aí, estão falando que o Vossa Excelência vem a governador, mas eu estou achando que vai ter um voo mais alto aí, vai ir para a segunda casa aí. Ralf Schott, parabéns pelo seu trabalho da imprensa, sempre uma imprensa independente, com conteúdo e com apuração precisa, né? Pelo que eu estou vendo. De fato, aqui no lançamento da Universidade da UBAN, que é a união de apoio, né, aos municípios brasileiros, eu fiquei muito feliz de ver o carinho dos prefeitos que vieram conversar comigo, perguntar sobre a questão da Universidade da UBAN e perguntar outras questões também sobre a recuperação de dívida dos municípios, também falar sobre as guardas municipais, melhor conduta para a guarda municipal. E hoje aqui não foi diferente. No Congresso Nacional, que eu estive participando de algumas comissões, eu vi o carinho dos prefeitos do Brasil todo comigo. Prefeitos e prefeitas, vereadores, vereadoras. Então eu tive a oportunidade hoje de conversar com alguns partidos. De fato, eu pretendo disputar a eleição ao governo do Estado, 2026, mas recebi um convite inusitado hoje. Ainda não posso me aprofundar, né? Precisamos conversar mais, mas eu recebi um convite para disputar a presidência da República. Mas eu confesso para você que esse assunto já foi muito polêmico. Exclusividade, hein? Eu confesso que já foi muito polêmico esse assunto. De fato, no meu coração, eu gostaria de retomar o trabalho no Rio de Janeiro, dar à população do nosso estado a tranquilidade que nós estávamos dando em 2019 até o início da pandemia em 2020. A redução dos homicídios, que é uma marca no trabalho da segurança, em 2019 foi de 20%. E com a intervenção foi a redução de 7%. E hoje, o estado do Rio de Janeiro tem um aumento de quase 10% de homicídios, que demonstra que a partir de 2021, com a minha saída, com a injustiça que foi cometida contra mim, calaram quase 5 milhões de fluminenses que votaram em mim, numa investigação que não tinha nem 3 meses, onde, depois daquilo tudo, Ralf, eu não respondo a nenhuma ação de improbidade sobre aqueles fatos que foram cobrados de mim naquele famigerado processo de impeachment que foi lamentável para a democracia brasileira e para o povo do Estado. Então, eu estou à disposição do povo do Estado do Rio de Janeiro e do povo brasileiro. Quem diz quem vai ser o presidente, quem vai ser o governador, é o povo. E nós temos que ter essa sensibilidade. Se Deus achar que a minha vida vai ser mais útil fora do Rio de Janeiro, eu vou avaliar as perspectivas. O convite veio, é sério, e vamos pensar, vamos refletir sobre isso. Vossa Excelência tem um histórico aí impressionante, abriu mão de uma carreira que todo mundo busca, todo mundo que faz direito almeja. Alguns têm o dom da advocacia, mas a maioria almeja o cargo que Vossa Excelência ocupava, que é um cargo de juiz federal, e você se abriu mão numa construção que todo mundo ficava até rindo, os mais políticos que conhecem a política ficavam rindo. Vossa Excelência mostrou, ganhou no primeiro turno e novamente no segundo turno deu uma lavada. Então, um obstinado. Verdade. E agora, essa nova oportunidade aí, a gente sabe que Vossa Excelência acha que um dos motivos daquela perseguição que Vossa Excelência ocorreu foi por causa da questão do combate ao crime? Acho que teve influência isso? Ralf, quem assinou o processo de impeachment é a deputada que foi conhecida como madrinha da milícia. Essa deputada, a Lucinha, que foi presa, teve um mandato cassado, e incrivelmente a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, não estou dizendo que são todos os deputados, mas lamentavelmente ela condenada, perdeu o mandato e devolveram o mandato dela e impediram a prisão dela. No meu caso,
a investigação, ela sequer tinha denúncia. Nós tínhamos uma medida cautelar de busca e apreensão que não encontraram nada, um centavo comigo até hoje. Os processos contra mim foram anulados porque não tem provas. E ação de improbidade eu não respondo a nenhuma sobre os fatos do impeachment. Então eu acredito que o crime organizado no Rio de Janeiro, através da madrinha da milícia, veja, olha o recado que o crime organizado dá. Nós estamos tirando o governador. A madrinha da milícia assina o processo de impeachment, porque de direito ela não sabe absolutamente nada, ela e o Luiz Paulo. Ambos são do partido do prefeito Eduardo Paes, do PSD. Partido esse que, até bem pouco tempo atrás, tinha como um dos seus secretários o Chiquinho Brazão. Eu, no meu governo, prendi os assassinos da Marielle. O prefeito do Rio de Janeiro deu emprego a um dos mandantes do assassino da Marielle. Então, o crime organizado do Rio de Janeiro mostrou que está muito organizado. Tirou o governador, e depois da minha saída, Ralf, você vê o crime organizado avançando. A polícia novamente está acuada, policiais estão sendo mortos e o crime organizado está cada vez mais tomando conta do território, não só das comunidades, mas também do território que eles não tinham, que são as ruas dos bairros. E as pessoas estão morrendo, indo trabalhar morrendo, na Avenida Brasil, na linha vermelha, um desespero. E isso, infelizmente, é o retrato da interferência no processo democrático e, mais do que isso, é a ausência de liderança. Porque eu fui eleito com uma liderança do Estado. Como você falou, eu tenho uma história. Eu fui juiz federal, deixei de ser juiz federal por idealismo, por princípios. E isso eu jamais abri mão. Mas não fui condenado, Ralf, pelas coisas que eu fiz. Eu fui condenado pelas coisas que eu não fiz, que foi exatamente aquilo que nós estamos assistindo agora, que é o crime organizado mandando no governador. Eu jamais permitiria que o crime organizado mandasse em mim. Eu não faço acordo com bandido. É impressionante essa trajetória e que realmente agora está se mostrando a verdadeira realidade. Exatamente. Né? Então, deixa uma mensagem final aí para os cariocas, para aqueles 5 milhões que te deram o voto, e uma mensagem de esperança aí para todos esses prefeitos. A gente não vai entrar aqui hoje na questão da marcha, que é a questão do bolo partidário, o bolo do Pacto Federativo, onde os municípios têm que ficar de pilhas aqui no governo federal, porque a repartição é totalmente injusta, aonde está a base. Se o prefeito não vier aqui, às vezes o cidadão critica, o prefeito só fica viajando, mas se ele não viajar, ele não administra, né? Você foi governador, você sabe como é que é receber prefeitos todo dia com pires na mão, porque eles ficam desesperados que o orçamento não dá para pagar nem a folha às vezes. Então, eles dependem do governo do Estado e dependem do governo federal para conseguir umas emendas, para conseguir um projeto do governo social, porque na maioria das vezes tem dívidas, aí não consegue ter as certidões positivas e fica aquele desespero. Então, Vossa Excelência pretende ajudar nessa melhoria do Pacto Federativo de dividir o bolo tributário? Alfa, sua pergunta é extremamente pertinente. Nós tivemos uma mudança da Constituição em 88 com a criação do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Infelizmente, a perspectiva que se tinha em 88 era que com essa divisão, onde estados como o Rio de Janeiro, que mandam mais de 200 bilhões de reais para o fundo e recebem 1% desse fundo, ajudaria o desenvolvimento do norte e do nordeste do nosso país. Mas nós vimos a falência da SUDENE e de outras superintendências que não conseguiram agregar projetos que trouxessem desenvolvimento econômico. E ao longo desse período, de 88 para cá, nós estamos vendo crescer problemas ainda mais graves do que essa falta de desenvolvimento econômico. É o problema da Previdência. Não só estamos assistindo aí essa vergonha dos desvios da Previdência. A primeira sentença que eu dei como juiz federal em 2001 foi um caso de desvio de dinheiro da Previdência. Então isso é um problema crônico no Brasil, mas 9 bilhões, aí, 10 bilhões que nós estamos assistindo é pouco perto do buraco que vem se avizinhando no descontrole da Previdência. Então precisa resolver o problema da Previdência, não é com reforma de
Previdência, que nós já fizemos, aumentando idade, tempo de contribuição, mas é uma reforma estrutural para agregar aqueles que estão fora do mercado de trabalho, na iniciativa privada, né, estão aí na informalidade, trazer para a Previdência. Então, resolvendo o problema da Previdência, você vai ter condições de reduzir o déficit público e vai ter dinheiro em caixa para que nós possamos reestruturar o Pacto Federativo. E os prefeitos precisam de menos burocracia nos ministérios, precisam de menos burocracia no repasse das emendas, para que chegue mais rapidamente aos municípios, porque o prefeito assume de uma forma desconexa, né? O prefeito assume quando o governo federal está na metade do mandato. Então, também vejo com bons olhos a reforma política que foi votada no Senado ontem, né? Mudando o calendário eleitoral, os mandatos, né? Sobre a reeleição é que eu tenho uma certa resistência com o fim da reeleição. Mas, enfim, acredito eu que é uma discussão importante. Então, Ralph, sou uma pessoa que fui criada no cristianismo. Eu estou aqui para servir. Deixei a magistratura federal, deixei de ser juiz federal para servir ao povo, porque eu me sinto bem vendo que eu posso contribuir, como estou hoje aqui contribuindo, me doando para a sociedade, para os prefeitos e prefeitas que me procuraram, falaram comigo. Então, eu desejo que no ano que vem nós tenhamos uma marcha, que eu acho que vai ser pior do que essa, porque o ano que vem é ano eleitoral para o Congresso Nacional, então os deputados já vão estar procurando aí as suas reeleições e os prefeitos vão vir aqui num ano horrível. Então, realmente isso é muito ruim e acaba que o prefeito não recebe o que tem que receber. Então, Ralph, eu acredito que nós temos muito para contribuir para o Brasil, resolver o problema da Previdência, resolver o problema educacional do Brasil, que é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, né, com a Universidade da UBAN, é uma universidade que vai dar acesso às pessoas carentes para fazer graduação, curso técnico, pós-graduação, mestrado, doutorado, né, com baixo custo. E o terceiro problema, que é o desenvolvimento econômico. Resolvendo o problema da Previdência, nós caminhamos para um aumento do PIB do Brasil, que é o Produto Interno Bruto, a produção de tudo do país, reduz o déficit público, melhora a nossa capacidade de investir em educação e no desenvolvimento econômico. Eu acho que essa é a receita perfeita para que o Brasil e os estados e municípios possam dar um futuro melhor para os nossos jovens, para as nossas famílias, que hoje os nossos jovens estão sem esperança. Eu vejo o jovem hoje na escola sem saber exatamente qual vai ser o futuro dele. E os nossos mais velhos, eu pergunto para as pessoas como é que elas vão sobreviver sem uma previdência. E as pessoas que estão com 40, 50 anos hoje, que daqui a 10 anos vão precisar da Previdência, já estão sentindo que vai ser um momento muito difícil para o Brasil, com a quantidade de pessoas idosas que nós vamos ter nos próximos 10 anos. E é logo ali, Ralph, 10 anos, né, para que nós tentemos salvar, né, o futuro dessas pessoas. E eu não posso ficar fora disso. Eu quero me doar tudo que eu aprendi, todo o meu conhecimento, para ajudar o Brasil, para ajudar os estados e ajudar os municípios. Então, se Deus me der essa oportunidade, estou aí para isso. Não, eu notei isso realmente. Você falou aí, os prefeitos procuram, as pessoas tiram foto e vai embora. Com Vossa Excelência, eu reparei que os prefeitos procuram para tirar dúvidas, para saber como que agir, para fazer o refis, para fazer a questão do valor ao município. Então, desejamos aí um voo aí tranquilo nessa nova caminhada sua e que Deus possa iluminar sempre o seu caminho. Deixa uma mensagem final aí. Voo tranquilo nunca será, né, Ralph? Que a política, infelizmente, ela é uma política destrutiva. Não se vê hoje o adversário como adversário, mas como inimigo. Então, nós temos que acabar com essa cisânia no país, a direita contra a esquerda, uma luta fratricida entre brasileiros. Todos somos brasileiros, todos somos nascidos, criados, e o nosso futuro aqui nesse país, nessa nação. Então, nós precisamos ter pessoas hoje que agreguem, não desagreguem. Nós precisamos ter propostas concretas e não ficar um atacando o outro como se nós fôssemos inimigos. Nós somos brasileiros e precisamos minimamente ter uma união para que nós possamos efetivamente construir um futuro para os nossos filhos
e um futuro para os nossos pais, que vão ser velhos, e os nossos filhos, que vão cuidar de nós na nossa velhice. Então é isso que eu desejo, a paz para o nosso país e acabar com essa polarização de direita e esquerda. Vamos debater ideias. Ideias não têm cores, ideias não têm ideologia. Ideias têm fundamentos. E é isso que nós temos que discutir, aquilo que tem fundamento, que é possível e que pode chegar em algum ponto. E essa polarização eu consegui ver de perto, acompanhando o primeiro e o segundo dia da marcha, onde o Lula foi vaiado e também foi aplaudido, e onde o Bolsonaro também foi vaiado e também foi aplaudido. Então você vê aí que existe essa polarização, e isso realmente divide o povo brasileiro e nada constrói. Você vê aí deputados ganhando, o povo pagando aí seus cargos, seus salários, seus carros, seus privilégios, e eles fazendo, trancando a pauta, fazendo guerrinha de trancar a pauta, de não votar nada, e o Brasil precisando de tantas reformas que o Brasil precisando. Então isso tem que realmente acabar, essa polarização, e que o Brasil consiga chegar ao fato numa nação que todos possam respeitar a todos. Última hora, notícia levada a sério. Muito obrigado por esse furo aqui hoje. Tamo junto.